Bom, eu acho que todo mundo que está aqui, eu imagino, né? Se não estiver, se ninguém daqui estava em Marte essa semana, né? Viu aí uma foto que foi vazada, né? Com o Gabigol vestindo a nova camisa do Corinthians. Que camisa linda, né, bicho? Eu não criei coragem no Diegão de comprar ela, mas é brincadeira, né? Essa camisa. Falo da camisa de jogador, tá? A de torcedor eu já vi ela e eu vou, se eu comprar, eu vou comprar de jogador. E aí fica aquela pergunta, né? Essa foto vazou ou ela foi vazada, Diegão? Acho que esse é o primeiro, talvez a primeira pergunta, né? Essa foto vazou ou ela foi vazada? Ou foi, né? Realmente ele quis que essa foto aí viralizasse, porque sabia que isso ia acontecer nas O redes que é que tu sociais. acha? Eu acho a segunda opinião. Eu acho que ela foi vazada. Eu acho que ela foi, né? Foi algo plantado. Também acho. Dito isso, algumas perguntas ficam no ar. Então, por exemplo, se ele realmente está plantando, né, a saída do Flamengo e uma possível vinda para o Corinthians, se for esse realmente o interesse, por que ele não veio, né, no início do ano, já que o Augusto Melo abriu negociações, né, apesar que o empresário dele desmentiu e tal, mas estava muito claro que existia ali, né? Para o Flamengo era interessante negociar, para o Corinthians, né, seria importante, porque o Augusto queria um nome de peso para sua, né, para sua gestão. Então, assim, essa pergunta às vezes eu me faço, assim, né? Se realmente ele quer vir, por que ele não veio no início do ano, né? Só que agora nós estamos no dia 19 de maio, Diego. Daqui a 1 mês e 10 dias, o Gabigol fica oficialmente livre para assinar com qualquer clube. Então, assim, é fato que já azedou, né? Já azedou. Ele não vai mais, ainda mais depois desse assunto. Ficou muito claro que a foto não era fake, já que a diretoria do Flamengo, né? Puniu, para quem não sabe, mas acho que todo mundo já sabe, mas né, estamos comentando, não estamos dando a notícia, estamos comentando. A diretoria do Flamengo puniu o jogador no salário, uma multa no salário, tirou a camisa 10, ele não veste mais a camisa 10. Então, realmente a foto é verdadeira. E por que ele fez isso? Ele está plantando a saída do Flamengo e a vinda do Corinthians. Para mim, isso é muito nítido, né? E aí, Diegão, antes de eu falar aqui da minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho do Gabigol, você enxerga da mesma maneira? Com os olhos, o senhor enxerga que ele está plantando a saída do Flamengo e a vinda para o Corinthians? Ele está plantando só a saída do Flamengo? Por que ele não veio no início do ano, Diegão? Eu concordo que ele tá forçando a barra, né? Eu acho que não é de agora. E assim, pessoal, eu sou muito chato com algumas coisas. O Gabigol, ele é um cara enorme na história do Flamengo. Claro que o Flamengo é um time centenário aí, de uma grande história, com grandes craques, mas o Gabigol, ele é um desses, que tá na história. Eu não vou entrar nem no mérito do quão ele é maior do que porque eu nem tenho conhecimento para tal. Mas um cara que já ganhou 2 Libertadores de um clube que tem 3, né? É um cara grande na história, porque ele não foi um reserva, ele foi um protagonista dos títulos. Então é um Diegão, cara enorme na história do Flamengo. só um parênteses bem rapidinho, né, nesse ponto que você falou. Eu vi alguns conteúdos, né, de flamenguistas, por conta de toda essa repercussão, e assim, de maneira geral, tratam o Gabigol como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, cara. Só Então, depois do Zico, o que é muito relevante, né? sem Vamos dúvida, pensar. sem dúvida. E eu não gosto, cara, eu não gosto desse tipo de postura. Eu acho desrespeitoso, tá? Ah, não, Diego, o cara não tem direito de usar a roupa que ele quiser. Direito ele tem, claro que ele tem. Se ele quiser, ele pode andar pelado na rua, a polícia vai vir e vai punir como tiver de punir, mas direito, liberdade ele tem. Ele pode estar dentro de casa vestindo a camisa do Corinthians, ele pode vestir a camisa do Vasco. Mas é desrespeito, cara. É um desrespeito. Se não for por uma. Vai ter um jogo beneficente na Neoquímica Arena para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. O Gabigol vai lá e veste a camisa do Corinthians. Eu acho que uma minoria se importaria com isso. Eu digo minoria porque sempre tem quem se importe. Tem um contexto, né? Tem um contexto, tá? Mas o cara, de forma aleatória, vestindo a camisa do Corinthians ou de qualquer outro clube, eu acho desrespeitoso. E é uma postura de alguém que me incomoda. Isso impede que ele possa chegar no Corinthians e possa dar certo? Não. Né? O Sheik saiu do Fluminense escorraçado porque, segundo dizem, ele estava dentro do ônibus cantando música do Flamengo. Desrespeitoso, talvez tanto quanto. Talvez até mais. Né?
O Sheik chegou no Corinthians, o resto é história. Então não é algo que impeça. Mas o que me incomoda é, sabe aquela história de que como o Gabigol tá desrespeitando o Flamengo para vir pro Corinthians, eu não vou dar risada disso. Eu acho ruim tanto quanto. Eu acho errado tanto quanto. Sabe? Quem é que não me garante que o Gabigol chega no Corinthians amanhã tá vestindo a camisa do Palmeiras para forçar uma saída? Né? Então, assim, não me agrada. Não me agrada. Não é um nome, Jardel. E aí, já entrando na contratação, não é um nome na minha cabeça que seja unânime. Eu acho que ele tem totais condições de chegar e ajudar, acho, né? Entrar no mérito de quanto custaria, de quanto seria, eu não vou entrar nesse mérito. Mas acho que ele tem condições de chegar e ajudar. Eu acho que pode representar para ele uma guinada ali na carreira dele, que, né, novos ares, ele ainda é jovem, né? Ele ainda é um jogador jovem. Eu vejo muito torcedor comparando com o caso do Luan. Eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que o Gabigol não está no seu auge, como já esteve. Mas eu não acho também que ele esteja tão em baixa como o Luan estava. Mas eu entendo o torcedor que analisa dessa forma. Então, o meu resumo é esse. Eu acho que é um jogador que teria condição, obviamente, de chegar e agregar muito também pelas nossas carências, mas a sua postura profissional ela não me agrada. Eu tô contigo nessa questão. Também não acho, não gosto de bater palma para maluco. Eu acho que esse comportamento que ele teve, ele é inaceitável no mundo do futebol profissional que a gente vive hoje. E assim, o futebol ele é passional, né? Eu acho que além de ser uma atitude desrespeitosa com a instituição do Flamengo, cara, com a sua torcida, porque é o que vamos sempre pensar, né? Como que nós enxergaríamos ou aceitaríamos uma situação como essa, né? Seria muito ruim, naturalmente. Então, essa é uma preocupação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Gabigol, vindo para o Corinthians, eu acho que o Corinthians tem que se cercar juridicamente de todas as possibilidades em relação à contratação do Gabigol, todos os possíveis problemas, né, que ele possa trazer extracampo. Eu acho que o Corinthians precisa se cercar. Mas eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dar minha opinião. Eu sou a favor da vinda do Gabigol. Eu acho que o Corinthians precisa de protagonistas. Eu acho que o Gabigol, ele realmente está no momento numa baixa. Se não tivesse hoje numa baixa, eu acho que não seria nem cogitado no Corinthians. E estou dizendo que é um cara que numa baixa que não vai custar barato, tá? Não vai custar barato, se vier. E aí, claro... 27 anos, tá, Jardão? 27 anos. Jovem. 27 jovem. Anos e, por exemplo, na temporada do ano passado, foi a pior temporada dele pelo Flamengo, certo? Fez 20 gols. Pois é. Então é um cara que tecnicamente tem, e é o que você falou, assim como a gente vai falar do Cássio, tá? Mas assim como o Cássio, na minha opinião, está saindo literalmente para ter ares novos, e isso faz diferença, tá, gente? Acreditem, faz diferença. O Gabigol, na minha visão, precisa de ares novos também. Se não for no Corinthians, vai ser em outro local. Ele não vai parar de jogar bola com 27 anos. Ele tem ainda muita bola para jogar. Esse ano não está jogando por vários aspectos. Teve aquela questão lá do doping, que ele foi punido. Depois, né, claramente ele é preterido aí pelos jogadores, pelo Tite, né? Enfim, não tem aí muito, né? Claramente não tem o carinho do Tite. E eu acho que ele precisa de novos ares, e esses novos ares podem ser no Corinthians. Eu acho que ele tem um pouco... Quando eu falo assim um pouco a cara do Corinthians, não entendam mal, no sentido de, então o cara tá desrespeitando o Flamengo, não é isso, mas eu acho que é um cara que é mais, ele tem traços de, eu gosto muitas vezes do Gabigol, quando ele sai da zona comum, é um cara que, ele não é só mais um jogador, ele é um cara polêmico, mas é um cara polêmico que consegue resolver. Não tá fazendo gol hoje, mas já fez muitos gols, já foi muito decisivo. Nunca senti desrespeito dele com o Corinthians em vários jogos, inclusive que chegou a golear o Corinthians na Neoquímica Arena. E eu sempre senti do Gabigol, pode ser até besteira da minha cabeça, Diegão, mas eu sempre senti um certo... Sabe quando você viu que terminava o jogo, ele estava sempre abraçado com alguém do Corinthians e tal, parece que ele sempre já vinha plantando, semeando isso já há muito tempo, né? Sempre tem imagens do Gabigol, parece que empolgado na Neoquímica Arena com o Corinthians, né? E eu acho que seria muito legal. Eu acho que a Fiel iria abraçar. Tem muita gente com o pé atrás e é compreensível, ainda mais nesse momento, que ele não está bem, que ele, né, gerou essa polêmica que algumas pessoas... Se ele estivesse bem, ele não viria, pessoal. Sem dúvida. Infelizmente, é a nossa realidade. É a nossa realidade, infelizmente. Se ele estivesse bem, ele não viria. Ou o Flamengo renovaria com ele, né? Ou ele ia bater
não digo nem Europa, mas um mercado aí de alternativo para pagar milhões para ele. Ele para vir para o Corinthians precisa, e eu vou falar de novo, infelizmente é a nossa realidade, precisa minimamente estar embaixo. É isso, é isso. A gente não pode ficar aqui também usando, né, o Luan como exemplo, né, cara? O Luan também, o Luan, sei lá, como foi Nilmar, né? Acho que são casos assim muito específicos, né? Aí tem um grande detalhe, né, Jardel? Tem um grande detalhe, desculpa te interromper. O Luan embaixo, o Corinthians foi lá no Grêmio e pagou para tirar ele do Grêmio. O Gabigol, que não, veja só, isso não representa um baixo investimento, tá? Não representa um baixo investimento, mas o Corinthians não precisa pagar para o Flamengo. Então você já consegue concentrar um pouco mais as forças do investimento diretamente para o jogador e para o empresário. Claro, salário, luvas, né, naturalmente, mas você não tem que pagar para o Flamengo. Claro que se, hipoteticamente, o Corinthians assina um pré-contrato com o Gabigol agora, mês que vem, vai existir do Corinthians uma intenção de antecipar a vinda e talvez o Corinthians precisasse pagar alguma coisa para o Flamengo, que eu até acho que todos esses episódios vão contribuir para que o Flamengo dificulte a saída dele. Eu acho. Ou até não, tá, Diegão? Eu cheguei a pensar por esse ponto de vista, mas eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que se eu fosse hoje o dirigente do Flamengo, Gabigol, você quer ir embora, meu querido? Vai embora. Já economiza. Quanto que ele deve ganhar? Quanto deve ser o salário dele? Eu não entendo nada de Flamengo, mas a minha impressão é exatamente o contrário. Eu acho que o Flamengo vai preferir deixar ele escanteado, pagando o salário dele, do que liberar ele. Então, eu entendo. Eu acho, não é o que eu concordo, o que eu faria, mas eu acho que é bem a cara do Flamengo fazer isso. Porque eu digo assim, na minha avaliação, é uma decisão, não vou dizer burra, mas, né, quer dizer, você vai deixar um cara encostar, vai estar pagando uma bala para esse cara, porque ele não ganha pouco, né? São 6 meses de salários adicionais, o cara podia se livrar. O cara se livra de problema que, querendo ou não, vamos lá, o Gabigol acaba de dar uma boa de uma manchada na imagem do Flamengo, concordo? Eu acho que todos os diretores e tal, os caras estão putos com ele. Aí você, tá bom, vai começar uma quedinha de braço. Entende? Assim, para mim é uma imaturidade fazer isso. Porque aí você daqui a pouco, tá bom, vai escantear o cara não vai jogar, você tirou a camisa 10 dele, o cara vai começar a te dar problema, vai piorar, entendeu? Então, assim... mas eu acho que o futebol ele é um mundo de vaidades também, né, Renazinho? Não, sem dúvida, sem dúvida. O próprio Andrés fez isso com o Romero, cara. O Romero ficou escanteado 6 ou 7 meses no Corinthians, sem necessidade alguma, e eu falei disso na época. Cara, se o Romero quer ficar e o Corinthians não quer mais... O Corinthians entende que o empresário foi filho da puta, tal, não quer mais, cara, rescinde e faz o contrato, libera o cara, sabe? Economiza os salários que o cara vai... Mas não, o Andrés fez questão de segurar o Romero até o final. Isso, para mim, é imaturidade, é amadorismo, é picuinha, é falta de profissionalismo, mas com dinheiro do clube. Se é com dinheiro do clube... Perfeito. Eu acho muito que, embora o Flamengo tenha se reestruturado, tenha evoluído como dizem que evoluiu financeiramente, tudo, é mais um ponto para o cara ter a arrogância de dizer 6 meses do salário do Gabigol para a gente não é nada, vai ficar descanteado sim. Eu acredito nisso. Eu também não duvido, tá? Não duvido, acho até provável que isso aconteça, mas de novo, né? Para mim é uma decisão burra, imatura, cheia de vaidade e que não resolve nada, né? Não vai resolver nada. E se o Flamengo fizer isso, carinhosamente eu espero que o Gabigol gere muito mais problema para eles, tá? Porque se for essa a intenção. Mas é isso, cara. Eu acho que é um jogador que pode vir agregar, pode trazer aí uma esperança nova para a torcida, pode daqui a pouco, né, ele mudando de ares, aí ser bem recebido, começar a fazer gols. Então, assim, acho que o Corinthians precisa de jogadores protagonistas. É um jogador polêmico, sem dúvida nenhuma, mas a maioria dos jogadores protagonistas tem ali tem os seus parafusos a menos também. É difícil um jogador que hoje é protagonista, que faz muito gol. Você pega um Pedro da vida, por exemplo, né? Tá cada vez mais difícil você pegar um cara que resolve muito dentro de campo e que não dá nenhuma dor de cabeça. E outra coisa, Diegão, eu quero um pouco de dor de cabeça também. Muito jogador bonzinho junto também, não. Eu quero um pouco de dor de cabeça. O Corinthians passou numa fase recente aí, só jogador bonzinho, só jogador que só vai pro culto, não vai pra balada, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, vai pro culto, eu também gosto de ir pro culto de vez em quando, mas tem que resolver dentro de campo, né? Não adianta ficar só tomando água e não resolvendo. Às vezes o Sheik ia tomar todas, chegava de helicóptero no dia seguinte e decidiu a Libertadores. Então, sabe? O Corinthians precisa de jogador protagonista.